gente. E a porção do Berit Hadashah é Lucas 3:1 a 4:44. Amém? Guardou tudo isso que eu falei? Tudo guardado. Pronto? Pronto, então. Shabbat Shalom. Nesse Kabbalat Shabbat, eu quero falar dessa coisa mais importante e poderosa que aconteceu depois que Yeshua foi crucificado por amor a nós. Como sabemos, ele foi morto em Pessah. Ficou morto 3 dias e 3 noites, como ele havia prometido em Mateus 12:14 e 12:40 e outros textos também. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, depois desses 3 dias e 3 noites morto, acontece o fato mais importante de toda a criação depois que o homem caiu. É rompido os grilhões da morte pelo poder da ressurreição da vida manifesta pelo poder de Deus. Só Deus faz isso. Deus ressuscita Yeshua. A obra de Yeshua na terra não teria valor se parasse na morte. Sabia disso? Não teria. Mas Yeshua nunca pecou, logo a morte não poderia retê-lo, porque nosso Deus é um Deus de justiça. Por isso Deus o ressuscitou. Veja em Atos 2, de 23 a 32. A este, Yeshua, que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando-o pelas mãos de iníquos, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que ele fosse retido por ela, porque dele fala Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E além disso, a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará minha alma no Hades ou Sheol, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na sua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até o dia de hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes, prevendo isso, Davi falou na ressurreição de Mashiach, que a sua alma não foi deixado no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Ora, a este Yeshua Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Glória a Deus. A ressurreição de Yeshua é tão importante, meu irmão, que você só será salvo se tiver 2 coisas. Confessar com a sua boca Yeshua e em seu coração verdadeiramente crer que Deus o ressuscitou. Olha a importância da ressurreição. Veja isso em Romanos 10:9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Yeshua e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha que coisa. Você já prestou atenção nisso? Isso é falado dentro da igreja? Não é falado mais. E é necessário falar isso,
porque a ressurreição de Yeshua é extremamente importante para nós. A palavra de Deus nos ensina que Yeshua é morto por culpa nossa, por causa de nossos pecados, das nossas transgressões, mas Deus o ressuscitou para nos justificar. E às vezes as pessoas não compreendem que a justificação dos nossos pecados diante de Deus só veio por causa da ressurreição dele. Porque se Deus não tivesse ressuscitado ele, nós ainda estaríamos nos nossos delitos e pecados. Amém? Isso está escrito em Romanos 4, 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Está vendo aí? A ressurreição de Yeshua é, na verdade, a base, meu irmão, da sua, da minha, da nossa fé. Se a tua fé não tem certeza em seu coração que Deus ressuscitou Yeshua dentre os mortos, você não será salvo. Deu para entender, meu irmão? A ressurreição de Yeshua é, na verdade, a base da fé. Inclusive, Paulo afirma o seguinte em 1 Coríntios 15, 17 a 19. E se Mashiach não foi ressuscitado, é vã a vossa fé. Então, se você não crê que ele ressuscitou dentre os mortos, que Deus o ressuscitou, a sua fé é vã. E ainda estai nos vossos pecados. Está vendo aí? Logo também os que dormiram em Mashiach, ou seja, os que já morreram com esperança nele, estão perdidos. Se é só para esta vida que esperamos em Mashiach, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Está vendo como é importante a ressurreição de Yeshua? Então, visto isso, é de vital importância que você creia no mais íntimo do seu coração, de forma verdadeira, que Deus ressuscitou Yeshua dentre os mortos. Olha para dentro de você, olha para dentro do seu coração. Você crê mesmo que ele ressuscitou dentre os mortos? Porque tem muita gente que fala de Yeshua, mas no coração não crê que ele foi ressurreto. Pois é, então não tem salvação, sabia disso? Pois é. Pois disso depende a sua justificação perante Deus. Se você não crê que Yeshua foi ressuscitado por Deus, você não será justificado diante de Deus. Está vendo como é importante? Ou seja, você não terá salvação. Não adianta você só crer que Yeshua existiu, que ele foi um bom moço, ou que ele foi exemplo de homem, ou que ele foi um profeta. Você precisa crer que Deus o ressuscitou dos mortos no íntimo do seu coração. Não adianta ficar cantando Jesus é o Filho de Deus, Jesus é médico dos médicos, advogado dos advogados, e se dentro de você não crê que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, você não será salvo. E será que tem gente dentro da igreja assim? Com certeza tem. Amém, meu irmão? Pois eu volto a repetir, se a obra de Yeshua parasse na morte, sem a ressurreição, não teria valor na face da terra. Sabe por quê? Pois muitos homens de Deus foram mortos. Abraão morreu, Moisés morreu, Josué morreu, só homem de Deus, não é? Josué, Miriam, mulher de Deus, muitos morreram. Amém? Então, eles morreram. E daí? Até a ressurreição de Yeshua, meu irmão, é diferente. Pois alguns mortos, como Lázaro, a filha de Jairo, e outros, que eu não me recordei, o próprio Filho de Deus os ressuscitou. Porém, sobre todos estes, a morte continuou com seu domínio. Tanto é que todos morreram e não ficaram entre nós. É ou não é verdade? Mas nenhum deles ressuscitou
para a vida eterna. O que significa isso? Nenhum ressuscitou a ponto da morte não ter mais poder ou domínio sobre ele, como está escrito em Romanos 6, versículo 9. Sabendo que, tendo Machia ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. A morte continuou com domínio sobre Lázaro. A morte continuou com domínio sobre a filha do Jairo, sobre aquele menino que Pedro entrou e ressuscitou. Aquela mãe estava chorando que só tinha ele de filho, o marido já tinha morrido. Todos eles foram ressurretos, mas todos eles debaixo da potente mão da morte, porque todos eles morreram e não estão no nosso meio. Mas a ressurreição de Yeshua é diferente, porque a morte agora não tem mais domínio sobre ele. Por isso que a palavra fala que ele ressuscitou para a vida eterna, porque a morte não mais tem força sobre a vida dele. A ressurreição de Yeshua é a primeira ressurreição para a vida eterna. É a primeira ressurreição que aniquila o poder do império da morte. Com a sua ressurreição, Yeshua provou que era mais que um bom homem, mais que médico dos médicos, mais que advogado dos advogados. Ele provou que verdadeiramente ele é o Filho de Deus, ele é o Mashiach de Israel, ele é filho do único Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, pois ele prometeu que morreria e ficaria morto 3 dias e 3 noites, e ele cumpriu. Quem pode fazer isso? Ninguém, nenhum de nós. Quem pode dizer que vai ficar morto 3 dias e 3 noites e ressurgir? Só mesmo o Filho de Deus. E para nos ajudar a crer, Yeshua é misericordioso, para nos ajudar a crer nisso, ainda nos diz uma coisa importante diante da incredulidade do apóstolo Tomé, quando ele duvidou que Yeshua estava vivo. Em João 20, versículo 29. Disse-lhe Yeshua: por que me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e crerão. Quem crê aí? Você é mais bem-aventurado do que os discípulos que viram, porque nós não vimos e cremos que Yeshua está vivo, sentado à destra do Pai nas alturas, e há de voltar para o louvor da glória de Deus. Essa ressurreição é tremenda. Então nós somos mais bem-aventurados, mais felizes do que aqueles homens e mulheres daquele período, porque não vimos e contra tudo e todos nós cremos na ressurreição de Yeshua. Nós vamos até contra o mundo, se preciso for. A ressurreição de Yeshua é uma das verdades mais absolutas e importantes para toda a humanidade. Muita gente está procurando vida nos outros planetas, mas a vida está na ressurreição do Filho de Deus. Sem ele não há novas criaturas, não há evangelho, não há esperança e não há salvação. É a sua vitória sobre a morte que separa Yeshua, o Mashiach, de Buda, o líder do budismo, de Maomé, o líder do islamismo, de Allan Kardec, um dos líderes do espiritismo, de Mahatma Gandhi, o líder dos indianos, pois nenhum destes venceu a morte. Todos experimentaram a corrupção de seus corpos na sepultura e não saíram de dentro dela. Só Yeshua, depois de morto, não experimentou corrupção de seu corpo e ressurgiu vivo para a glória de Deus. Só ele rompeu os grilhões da morte, mais ninguém. Se você tinha dúvida, não tenha mais, porque não há homem na face da terra
que tenha rompido os grilhões da morte. Ainda aqueles que Yeshua ressuscitou, eles ainda ficaram debaixo do poder da morte. Tanto é que eles morreram. Mas Yeshua, quando saiu da sepultura, a morte não teve mais domínio sobre ele, para o louvor da glória do nosso Deus. Nem Maomé, nem Buda, nem outro qualquer teve esse poder. Estão secos debaixo da sepultura, porque Deus é Senhor da vida e Ele tira da sepultura quem Ele quer. Ele diz, sou eu que mando para a sepultura, sou eu que tiro da sepultura. E olha, quando Yeshua ressuscitou, foi tanta glória, tanto poder, que os santos foram ressurretos e seguiram para o terceiro céu, para o louvor da glória de Deus. Você sabe por quê? Porque a mesma ressurreição de Yeshua há de entrar nos nossos corações e nós seremos ressurretos como aqueles santos para o louvor da glória de Deus. Pode crer. Porque nenhum desses líderes no mundo venceu a morte, nem Hitler, nem nenhum homem que você viu fazendo sucesso na face da terra, quando desce à sepultura, conhece a corrupção do seu corpo e não tem poder para abrir a sepultura. Somente o nosso Deus tem poder para fazer isso, pois nenhum desses homens saiu de lá, só Yeshua, depois de morto. E mais, o seu corpo não foi corrompido, ou seja, o seu corpo não apodreceu, o seu corpo não voltou para o pó. Ele ressurgiu com seu corpo para o louvor da glória de Deus. Todos os outros e todos nós experimentamos a corrupção. Não sairemos de lá a não ser com Yeshua. Só sai da sepultura com Yeshua, viu, gente? Só vai a Marte com foguete, mas só sai da sepultura com Yeshua. Você pode ter certeza disso. E sobre essa maravilha, gente, há muitos testemunhos nas Escrituras. Até Davi proclamou sobre a ressurreição do Filho de Deus. Vejam no Salmo 16, de 9 a 10. Porquanto está alegre o meu coração e se regozija a minha alma. Meu coração está alegre, gente, por causa disso. Eu fiquei lendo isso o dia inteiro, veio trazendo uma alegria dentro do meu coração tremenda. Então eu posso concordar com Davi. O meu coração se regozija em minha alma. Também a minha carne habitará em segurança, pois não deixará a minha alma no Sheol, lugar da alma dos mortos, nem permitirá que o teu santo veja corrupção, ou seja, que o seu corpo seja consumido pelo pó. Então, se você tinha dúvida como é que Yeshua ressuscitou, ele ressuscitou com o seu corpo. Por isso, você não encontra na terra nenhum vestígio na sepultura dele, do corpo dele, porque ele ressurgiu para o louvor da glória do Deus que nós servimos. Lucas repete exatamente essa profecia de Davi a respeito da ressurreição de Yeshua, em Atos 2, de 27 a 32. Pois não deixará a minha alma no Sheol, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmão, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes, prevendo isso, Davi falou da ressurreição de Mashiach, que a sua alma não foi deixada no Sheol, nem a sua carne viu corrupção. Ora, a este Yeshua, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Ou seja, todos os apóstolos o viram vivo fisicamente, pois sua carne não apodreceu no pó
dentro da sepultura, como é normal acontecer com os homens que morrem. Então, Yeshua apareceu vivo e centenas de testemunhas viram. Primeiro apareceu a Miriam de Magdala, em João 20, 11, 18. Tá Maria, Miriam, porém, estava em pé, diante do sepulcro e chorando. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentado onde jazera o corpo de Yeshua, um à cabeceira e outro aos pés. O que representa isso, meu irmão? Hein? Você sabe? O quê? A Arca da Aliança. O que tem em cima da Arca da Aliança? O propiciatório. Yeshua é o propiciatório, aquele que torna possível nós voltarmos para Deus. E perguntaram-lhe eles: mulher, por que choras? Respondeu-lhes: porque tiraram o meu Senhor e não sei onde puseram. Ao dizer isso, voltou-se para trás e viu Yeshua ali em pé, mas não sabia que era Yeshua. Perguntou-lhe Yeshua: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Yeshua: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Yeshua: deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Glória a Deus, não é, meu irmão? E foi Miriam de Magdala anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e que ele lhes dissera essas coisas. Depois Yeshua, gente, aparece as mulheres que voltavam do sepulcro. Mateus 28, 9 e 10. E eis que Yeshua lhes veio ao encontro dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-se-lhes os pés e o adoraram. Então lhes disse Yeshua: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galileia, ali me verão. Depois, ele apareceu aos 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, lá em Lucas 24, 13, depois você lê em casa. Apareceu aos discípulos sem a presença de Tomé, em João 20, de 24 a 25. Apareceu de novo aos discípulos junto com Tomé, João 20, de 26 a 29. Apareceu a Pedro e a alguns discípulos na ocasião do milagre da pesca, em João 20, de 1 a 23. Apareceu a seu irmão Tiago, em 1 Coríntios 15, versículo 7. A Paulo, no caminho de Damasco, Atos 9, de 3 a 6, 1 Coríntios 9, 1. E a mais de 500 irmãos que ainda viviam na época de Paulo, quando Paulo escreveu essa carta. E também apareceu a Rafael e a toda a igreja de Yeshua, porque nós temos o verdadeiro testemunho de que ele vive e voltará. 1 Coríntios 15, 6. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. O governante do império da morte foi aniquilado por Yeshua. Nesse processo, Hebreus 2,14, e visto como os filhos participavam da carne, nós não somos filhos, nós não participamos da carne, olha só que lindo, importa que ele também ele participou das mesmas coisas, então ele estava em carne como eu e você, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Ele foi aniquilado, porque Yeshua estava na carne como eu e você.
O poder da morte do diabo, que é a destruição da vida, entrou na terra por meio de um homem, Adão, e a morte passou para todos nós. O poder da ressurreição da vida de Deus entrou na terra por meio de um homem, Yeshua, e a vida passou para todos nós que cremos. Então a vida está em você, Yeshua falou isso. E no último dia ele vai nos ressuscitar. Vamos lá em Romanos 6,5. Porque se temos sido unidos a ele na sua semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Ele uniu a nós na semelhança da nossa carne e nós unimos a ele na semelhança da sua morte, para que também sejamos unidos a ele na semelhança da sua ressurreição, para o louvor da glória de nosso Deus. E nós já estamos fazendo o que é necessário para que o poder da ressurreição da vida de Deus já habite em nós. Veja o que está escrito em João 6, de 53 a 54. Yeshua, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Nós não vamos receber, não. Nós temos a vida eterna porque comemos da carne e bebemos do sangue dele. E olha que ele diz: e eu o ressuscitarei no último dia. O Pai o ressuscitou e ele nos ressuscita. Amém, meu irmão? E como que nós ingerimos essa vida? Comendo a carne dele e bebendo o sangue dele em Pessah. É por isso que o diabo acabou com Pessah, porque aí as pessoas não ingerem a vida. E aí não tem salvação. Viu como Pessah é importante? Nós alcançamos o poder da ressurreição da vida eterna de Deus em Yeshua, comendo a carne e bebendo o seu sangue. Por isso eu posso, você pode, nós podemos proclamar o que foi proclamado por Oséias 13:14. Eu os remirei do poder do Sheol, e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó Sheol, a sua destruição? A compaixão está escondida de meus olhos. Meu irmão, sabe o que é isso? Se você tem a vida eterna, ainda que morra hoje, viverá. Então você não vai para o Sheol. Por isso você pode dizer isso: Sheol, onde está a sua destruição? Foi aniquilada em nossas vidas. Você não descerá para o Sheol, mas subirá para o terceiro céu, para o louvor da glória de Deus. E quero então, meu irmão, terminar anunciando um grande mistério em 1 Coríntios 15, 51 a 55. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos. Quer que eu traduza? Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som do último chofar, porque o chofar soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, ou seja, da eternidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra de Oséias. Está vendo? Paulo está usando Oséias, a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória.
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Glória a Deus. Shabbat Shalom.